A paz do Senhor a todos os irmãos, aos nossos ouvintes e que estão conosco aprendendo as lições da escola bíblica. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Receba aí a minha saudação na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos a nossa lição de hoje, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus nos abençoe, ilumine os nossos caminhos, o nosso entendimento, para que nós possamos, dentro da palavra, estarmos em contato com Ele, sendo instruídos por Ele. Meu Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais este momento rico e glorioso de estarmos junto a Ti, meditando na Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a cada um de nós, a cada irmão, irmã, que está junto conosco, por meio, Senhor, desta live, aprendendo, compartilhando, enfim, Senhor, fazendo a Tua obra, que é, ó Pai, também o conhecimento da Tua palavra. Abençoa cada um de nós, abre os nossos corações e os nossos entendimentos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre a fraqueza da religião formal, lição de número 14. Então já fazem 14 semanas que nós estamos aqui. Eu, mais o pastor Valdeci, pastor Adriano, pastora Elba, estamos aqui levando a palavra por intermédio dessas lições gloriosas aqui, falando sobre o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a fraqueza da religião formal. O texto bíblico básico está em Mateus 23, versículo 25 ao 28, e do versículo 37 ao 39. Vamos ler a palavra. Jesus disse assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Irmãos, esses são os versículos da palavra de Deus, onde Jesus ele fez ali uma dura crítica aos fariseus. Ele fez ali uma repreensão ali aos fariseus e escribas, que se nós observarmos aqui neste capítulo 23, ele faz todo um contexto ali, repreendendo e exortando esses líderes religiosos. Eram os religiosos da época, eram aqueles que estavam à frente da religião, do povo, eram pessoas influentes,
pessoas que comandavam ali, né, tanto na esfera religiosa, mas também política. Eles tinham uma grande influência. Mas Jesus pronunciou ali vários ais, né, dizendo que ai de vocês se continuar desse jeito. Então, nessa lição nós vamos estudar, vamos meditar aqui um pouquinho mais a fundo sobre essas passagens e sobre essa postura, né, que Jesus adotou ali de não se curvar, né, diante da religião da época, né, mas sim mostrar que realmente era a vontade de Deus, o que realmente era a vontade de Deus. A parte do livro de Mateus que vamos estudar hoje narra um dos mais longos sermões de Jesus. Trata-se da censura que ele fez a vários comportamentos dos escribas e fariseus, religiosos profissionais da época. Nós já chegamos a estudar sobre, né, os escribas e os fariseus. Uma das nossas lições falou bem detalhadamente o que seriam essas facções, essas religiões. Poucos dias restavam para Jesus ser crucificado. Jesus já estava antecipando, né, a sua morte ali, ele já estava prevendo. Era importante que o futuro de sua obra, que deixasse aos seus discípulos avisados e bem instruídos acerca dos falsos mestres que viviam entre eles. Mais tarde, Paulo também orientou a igreja de Éfeso nesse mesmo sentido. Atos 20, 28 a 31. Em Atos 20, 28 a 31, nós temos aqui uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Exatamente, né, essa preocupação que Jesus estava tendo, Paulo também estava trazendo para a igreja de Éfeso, onde ele dizia que iriam aparecer muitas pessoas, muitos líderes, né, dizendo ser religiosos, dizendo ser santos, mas que eram lobos, né, pessoas travestidas de lobos ali, que queriam apenas ali fazer as suas vontades, né, ou enganar o povo, enganar as ovelhas, né. Então o apóstolo Paulo também já tinha essa preocupação, que foi uma preocupação que o Senhor Jesus também teve, quando ele falou acerca dos fariseus e dos escribas. Nós também vamos, né, ver as últimas palavras que Jesus proferiu no templo, onde ele foi rejeitado e saindo chorou, lamentando a triste condição espiritual do povo judeu, que foi a segunda parte do texto que nós lemos, né, onde ele chorou sobre Jerusalém. E poucos são os que choram por aqueles que foram enganados. Infelizmente, quase sempre há regozijo quando alguém parece estar fraco ou desviado, né? Então aqui Jesus chorou, né, sobre a cidade de Jerusalém. Jesus ali, ele mostrou, né, os seus sentimentos, a sua compaixão, mesmo sendo uma cidade ali que ele disse, né, que matava os seus profetas, mas ele chorou pelo pecado daquela cidade. E muitos de nós, né, igual aqui a lição está abordando, quando a gente vê uma pessoa que não está nos caminhos, né, ou uma pessoa que não consegue ir bem na vida, a tendência às vezes até da pessoa ficar alegre, né, se regozijar de ver o mal do outro. Mas Jesus, ele veio trazer um exemplo diferente, e para a gente chorar por essas pessoas, né, chorar pelas mazelas do mundo, chorar pela condição, né, precária que muitos estão vivendo, e não, né, ficar com aquele sentimento de alegria de ver o outro passando por dificuldade. Na lição de hoje, então, vamos ver os principais ensinos de Jesus nesse longo discurso contra a hipocrisia religiosa dos fariseus e escribas. Ensinos indispensáveis aos mestres. Jesus disse: assentados na cadeira de Moisés, Mateus 23, 2, diz assim, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Por que será que Jesus disse isso? Os mestres judeus tinham a mesma responsabilidade de ensinar o povo, o mesmo método e doutrina do antigo mestre e líder Moisés. Por isso que Jesus falou, né, vocês estão assentados na cadeira de Moisés. Porque a responsabilidade de Moisés era ensinar a lei do Senhor e preparar, né, para eles conhecerem o Redentor e para andarem na obediência e temor de Deus. Então Moisés, ele foi incumbido por Deus, né,
Além de tirar o povo ali da terra do Egito, né? E levar para a terra prometida, mas também, né, nessa trajetória de ensinar as leis e dar as leis, né, ao povo, o povo separado de Deus, né, o povo judeu. E foi isso que Moisés fez com grande zelo, né? Ele teve ali a incumbência de levar a lei do Senhor para o seu povo. Os mestres da época de Jesus estavam ocupando o lugar de ensinadores na cadeira de Moisés, né? Então eles estavam fazendo esse papel, mas na prática negavam o que ensinavam. Daí a advertência de Jesus no versículo 3. Jesus podia ensiná-los porque cumpria a palavra do Pai desde a infância. Versículo 3 diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedei em conformidade com as obras, porque dizem e não praticam. Olha só Jesus ali, né? Falando com os escribas fariseus, né? Ou seja, vocês dizem, vocês pregam, vocês ensinam, mas não praticam, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Exatamente seria uma frase assim, né? Traduzindo, foi o que os fariseus da época estavam inseridos, né? Eles mandavam o povo, desmandavam no povo, tinha aquela aparência de santidade, mas no fundo, né, eles eram totalmente desviados e não tinham compromisso com a verdade. Os homens gostam muito de ensinar e pouco ou nada de aprender e praticar, esquecendo-se do que está escrito em Romanos capítulo 2. Vamos lá em Romanos capítulo 2 para ver o que a palavra de Deus fala para nós. Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 24. Mas se tu és chamado judeus e repousa nas leis e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestres de crianças que têm na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba os templos? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre na lei, julgará a ti como com a letra, e a circuncisão és transgressor da lei. Ou seja, não adianta nada, aqui ele fala de circuncisão e circuncisão, que é o sinal na carne, né, que os judeus têm. Não adianta nada você ter esse sinal da carne e não cumprir o restante da lei, né? O sinal só em si não tem eficácia, né? Então aqui o apóstolo estava repreendendo da mesma forma que Jesus, né? Que assim, como você ensina para não roubar se você rouba? Como você ensina para não cometer adultério se você é o primeiro a cobiçar a mulher do próximo? Então, existia uma dissonância entre o que os escribas e fariseus ensinavam e o que eles próprios praticavam. Então, essa que foi a grande verdade que Jesus ali, né, já estava, vamos dizer assim, finalizando, né, o seu ministério aqui na terra, e ele não poderia deixar passar isso em branco, né, e ali no seu sermão ele mostrou realmente com autoridade as falhas religiosas daquela época. Títulos e honrarias só pertencem a Jesus. Estes mestres religiosos gostavam dos primeiros lugares, dos títulos e das honrarias, para serem vistos de longe. Usavam seus ornamentos bem largos, assim como a orla das vestes bem compridas, para atrair a atenção daqueles que, enganados, os apelidariam de santos.
era o caminho desonesto que os conduziria à vanglória. O cristão, contudo, gloria-se em Cristo. Ou seja, né, os religiosos da época usavam, né, títulos, honrarias, vestimentas, né, diferentes, para dar essa impressão de santidade, de pessoas santas, de pessoas diferentes, separadas, né? Mas a vestimenta era bonita, os adornos eram bonitos, mas por dentro eles só praticavam iniquidade. E Jesus, ele foi bem taxativo, disse, não é o exterior que leva para o céu, né? Porque ele fala ali, se você deixa o copo e o prato limpo por fora, mas por dentro está tudo sujo, não adianta nada, né? Essa é a palavra que a gente leu aqui, né, no texto básico. Jesus falando, né, que não adianta nada o sepulcro tão bonito por fora, mas por dentro está tudo cheio de ossos e carne morta, né? Então é exatamente isso que aqueles religiosos estavam, né, inseridos. Eles vestiam aquelas vestimentas bonitas, aqueles adornos, né, aquela aparência de pessoas corretas, né, santas, mas cometiam toda a sorte de transgressão e pecado. No entanto, a doença é contagiosa. E aí estão em várias igrejas os discípulos com o mesmo espírito dos fariseus, ensinando e escrevendo aquilo que não fazem. Gostam da cadeira mosaica, dos títulos, das honrarias, dos primeiros lugares, né? Os fariseus, eles sempre gostavam de sentar nos primeiros lugares, né? Na sinagoga, né? Ali na frente, lugar de destaque, né? O grande inimigo do cristianismo é essa crença nominal, que não corresponde à prática dos princípios deixados por Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até mesmo, né, depois de tanto tempo, ainda existem pessoas que se vangloriam, né, em querer ser superiores às outras, assim como os fariseus, né, em querer ocupar os primeiros lugares, em ter títulos e honrarias, mas a gente sabe que quem é merecedor do título e da honra e da glória é o Senhor Jesus, não nós. Assim como diz João, convém que ele cresça e eu diminua, né, cada vez mais. Melhor é preferir o lugar do discípulo. A responsabilidade do mestre é grande, é preferível ser discípulo. E para sermos satisfatoriamente, peçamos a Deus que nos faça conhecer tal virtude. Os mistérios de Deus são revelados aos pequeninos, reverentes, leais e obedientes. Aqui, né, em Lucas capítulo 6, versículo 40, tem um versículo bem interessante. Lucas 6, 40. Diz assim o versículo: não é o discípulo mais que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Ou seja, para ensinar tem que ter uma certa responsabilidade, não é só vir e ensinar, né? Você tem que viver aquilo que você ensina. Se você tem que ensinar alguma coisa, algum preceito, algum princípio, né, e você está passando isso para as pessoas, o primeiro a praticar tem que ser você, né? Tem que ser eu, no caso, né? Que a gente está aqui ministrando a palavra. Então nós somos como se fosse modelos, né? Exemplos, espelhos. Porque não adianta nada, a gente ensina, mas não pratica. Qual é a credibilidade que as pessoas darão ao nosso ensino? Então foi exatamente isso, né? Que aqui em Lucas fala, que não é o discípulo mais do que seu mestre. Então o discípulo, ele aprende, e o mestre, ele tem a responsabilidade de ensinar, né, aprender primeiro, né, lógico, para depois ensinar e também vivenciar aquilo que ele ensina. E é uma responsabilidade grande, uma grande, vamos dizer assim, é responsabilidade mesmo, porque as pessoas, elas observam, elas olham isso, né? A repreensão de Jesus. Agora a gente vai entrar numa parte onde Jesus chama a atenção desses escribas, pronunciando a palavra ai, né? Ai de vós. O procedimento antibíblico dos fariseus, que teimosamente persistiam, tramando contra a verdade, não poderiam ficar sem a justa recompensa.
a atitude deles fez com que Jesus lhes desse esse tratamento: hipócritas, guias de cegos, nécios, cegos, serpentes, raça de víboras. Então Jesus não economizou ali em adjetivos, né, para tratar eles, porque realmente era isso que eles eram, né? Hipócritas, guias de cego, nécios, cegos, serpentes, raça de víboras. Era esse o adjetivo que Jesus usou ali para se referir a esses fariseus, né, que exigiam muito do povo, mas eles mesmos não praticavam nada. Jesus proferiu os ais que, conforme muitos intérpretes, não são tanto maldições, mas expressão de tristeza. No versículo 13 nós temos o primeiro ai. Ele foi proferido porque os fariseus exigiam uma justiça baseada nas realizações humanas. Assim impediam a entrada de outros no reino. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 13, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar o que estão entrando. Ou seja, né, eles fechavam a porta do reino dos céus, não deixavam ninguém entrar, e nem eles mesmos estavam entrando, né? Estreitava tanto o caminho que nem eles passavam. Então, Jesus proferiu esse ai para eles, né? Porque eles já deixavam taxativo ali, né? Que o reino dos céus não era para qualquer pessoa, não, né? Que tinham que ser muito observantes, religiosos, né? Se apegar às tradições e a todos os mandamentos da lei. Mas a gente sabe que a gente não é salvo por merecimento, nós somos salvos por graça. O dom imerecido de Deus é que nos faz justificados perante Deus, não por merecimento. A gente não recebe a salvação, porque eu mereço, porque eu fiz alguma coisa. Não, é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus sobre a minha vida. Por isso que eu sou salvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 14 fala o segundo ai, que fala assim: ai de vós, escribas, porque devorais as casas das viúvas. Ou seja, eles exploravam as viúvas, usavam a posição deles, né, como juristas, defensores da lei, para arranjar pendência contra as viúvas ricas e então fazer com que elas legassem a eles as propriedades que tinham. Assim levavam o dinheiro e a herança. Olha que esperteza deles, né? Eles que eram os doutores da lei, né, pegavam lá as viúvas e faziam lá, né, os seus documentos e todas as suas falcatruas para ficar com a herança da viúva, né, da pobre viúva lá, né, que muitas vezes tinha que deixar propriedades, deixava bens para eles, né, porque eles aproveitavam da posição que eles tinham e do título que eles tinham. E Jesus criticou, né? Falou o segundo ai. O terceiro ai, no versículo 15, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, e fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Então ele fala que as pessoas, né, eles se empenhavam para converter alguém ao judaísmo, né, ali para que a pessoa aceitasse as doutrinas do judaísmo, porém eram cegos guiando cegos. Jesus diz que tais eram assim 2 vezes mais filhos do inferno, porque eles buscavam as pessoas, ensinavam as pessoas, e as pessoas andavam no caminho errado, e eles também estavam andando no caminho errado. Então assim, era 2 coisas, né? 2 vezes mais filhos do inferno, foi isso que está no versículo 15. Versículo 16, quando ele fala assim: ai de vós, condutores cegos, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. O que ele estava querendo dizer sobre isso? Que o quarto ai trata da questão do juramento. Os adversários de Jesus juravam por coisas sagradas, tipo jurava pelo templo, pelo ouro, pelo altar, para não jurar em nome de Deus, né? Porque um dos mandamentos era não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Transgredindo o segundo mandamento. O crente não deve jurar, deve sempre falar a verdade. Efésios 4, 25.
lá em Efésios. Então eles juravam, né, por tudo, porque eles não tinham base, né? Eles não tinham credibilidade, então tinha que ficar jurando, né? Ah, eu juro por tal coisa, eu juro pelo templo. Vamos ver lá Efésios 4:25. Efésios 4:25 diz assim a palavra: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Então aqui em Efésios está dizendo assim: deixar a mentira e falar a verdade. Tiago fala: não jureis nem pelo céu nem pela terra, né? Ou seja, a partir do momento que você tem que recorrer ao juramento, é porque você não tem confiança que a outra pessoa, né, confia realmente em você. Então você tem que usar algum argumento, algum artifício. Era o que eles usavam, né? Eles viam que as pessoas não estavam muito confiantes nele, então eles juravam pelo templo, juravam pelo altar, por coisas que não tinha como se defender, vamos dizer assim, né? Mas aqui a palavra nos diz assim: a gente não deve ficar jurando, a gente deve falar a verdade, né? É a verdade, é a verdade. Jesus é a verdade. No versículo 23 tem o quinto ai, que fala, né, que eles limpavam o exterior do copo, do prato, mas por dentro deixava sujo. Mas isso é uma alusão, tá? É uma alusão dizendo assim: o exterior é bonito, mas o interior está sujo. O quinto ai mostra que os fariseus cumpriam a lei, entregando seus dízimos, mas omitiam as grandes virtudes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Agiam assim de modo incoerente e condenável. Ou seja, eles se gabavam de dar o dízimo, tiravam o dízimo de tudo, né, porque era um mandamento, que era uma doutrina, mas na verdade eles omitiam outras coisas, que é a misericórdia, a justiça, a fé. Maltratavam as pessoas, né? Aqui, como nós vimos, né, roubavam as pessoas, as viúvas ali, né? Então o que adiantava dar dízimo, né, se não tinha uma vida fiel, né? Ah, eu sou fiel no dízimo, mas não é só no dízimo que você tem que ser fiel, você tem que ser fiel a Deus também, né? O dízimo, ele é uma consequência também da nossa fidelidade. O sexto ai mostra que os fariseus estavam preocupados em limpar o exterior do copo, usavam ornamentos externos para serem vistos pelos homens, mas desprezavam a santificação que vem do coração e que se reflete na vida pessoal. Ou seja, eles se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Vestiam vestes bonitas, longas, adornadas, né, para dizer que tinham destaque, santidade, mas por dentro não tinha nada de bom para oferecer. O sétimo ai, né, no versículo 27, ele fala dos sepulcros caiados, né? Então se refere o quê? A dupla personalidade religiosa, ou seja, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Exteriormente aparentavam alguma santidade, mas no seu íntimo estavam cheios de pecados. É aquelas pessoas, né? Quando estão no templo, estão na igreja, está lá, né? Santinho, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor é bom, né? Deus é misericordioso. Aí chega em casa, maltrata os filhos, bate na esposa, né? Xinga todo mundo e maltrata até o cachorro, coitado, né? Apanha. É dupla personalidade, né? É o vulgar duas caras, né? Tem uma cara aqui e uma cara lá. Na igreja, aquela cara de santidade, né? De homem santo ou mulher santa, e em casa é o terror, né? Terroriza. Então Jesus falava disso também, né? Dos fariseus, eles tinham a mesma característica. No templo estava todo mundo bonitinho, veste longa, pá, bonito, né? Santos ali, né? Falando a lei, mas no interior eles estavam cheios de pecado, imundícia, praticavam iniquidade, né? O oitavo e último ai é um grande protesto à falsidade daqueles religiosos. Prestavam verdadeiro culto aos mortos, mas agora estavam tramando contra a vida do Filho de Deus. Aí está pintado o quadro negro dos hipócritas, que zelavam dos sepulcros daqueles que os pais mataram e ainda queriam matar outros. Por isso o mestre os sentenciou. Então o oitavo e último ai foi assim para fechar, né? Que eles davam tanta importância àqueles que já haviam partido, né? Morrido, né? Como a lei, os profetas, né? Davam tanta importância
que o Filho de Deus que estava vivo ali do lado deles, eles queriam matar, né? Então Jesus ele falou: vocês são hipócritas, né? Vocês dão mais valor às coisas que já foram do que às coisas novas. O Filho de Deus que está aqui, né, está pregando o Evangelho, trazendo a mensagem, vocês querem matar. E Jesus ele sentenciou ali nesse último ai, né, esse protesto, que eles ficavam muito presos às coisas passadas, às coisas que já tinham morrido, e realmente a verdade, a vivificação de vida, que realmente é a vontade de Deus, né, a transformação de vidas, a vivificação da alma, eles não se importavam. Além disso, queria matar aquele que revivia, né, que revive a alma, que transforma o ser humano, que é Jesus Cristo de Nazaré. O lamento de Jesus, aí a gente vai para a segunda parte, é onde Jesus, né, ali chorou por Jerusalém. Desgosto de Jesus ante a situação espiritual da cidade. Despedindo-se da sua cidade, diante da qual havia chorado alguns dias antes, né, lá em Lucas 19 a gente tem esse relato, Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus lançou um protesto contra a sua nação. Jerusalém, cujo nome significa lugar de paz, né? Jerusalém quer dizer lugar de paz, lugar de descanso, repouso, paz, né? Se tornaria um teatro de sangue, culminando na completa desolação pelo poder de estranhos. Sua vontade era reconduzir seu povo a Deus, como é ainda. Daí a promessa que o texto encerra. Jesus dizendo, né, quantas vezes eu quis vos ajuntar, né, quantas vezes eu quis trazer vocês perto de mim, assim como ele faz o exemplo, né, assim como a galinha tenta juntar ali os pintinhos tudo pertinho, né, para proteger, eu quis fazer isso, mas vocês não quiseram. Então Jesus chorou ali, lamentou por aquela cidade. A casa não era mais sua, porque outra era a sua utilidade. Aquela casa sagrada que fora dedicada ao serviço santo e simbólico de Deus, já não era mais do Senhor, pertencia agora aos cambistas, exploradores espirituais que negociavam em nome de Deus, profanando o lugar santo. Nós temos um relato bíblico, né, que Jesus entrou ali no templo e viu os cambistas, ele não aguentou, e começou a virar a mesa dos cambistas, e ali expulsou aquele pessoal dali. Cambista eram os vendedores, né, o pessoal que ficava negociando ali. Falou, a minha casa não é casa de comércio, né, para ficar negociando aqui, né, valores. E ali os judeus, eles negociavam de tudo, né, até o preço do sacrifício. Paga tanto, paga uma pomba, paga um carneiro, paga uma ovelha, e ali era aquele negócio, né. E Jesus falou, mas aqui é a casa de Deus, né? Não é a casa de negociação, uma casa de negócio. Eu fico pensando igual era antigamente aquelas bolsas de valores, né? Ficava o pessoal gritando, dou tanto, tá aqui, né? Aquela bagunça. E Jesus ficou revoltado, né? E foi lá e expulsou aqueles cambistas do templo, né? E por que isso? Porque é o zelo que ele tem, né, pela casa de Deus, o zelo que ele tem pela santidade, né, de Deus. Zelamos pela casa que pertence ao Senhor, porque é aí que o Espírito Santo mora, para que não aconteça como Sansão. Hoje, quem é o templo de Deus? Somos nós, né? Nós temos a igreja, mas o templo de Deus, do Deus vivo, somos nós. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que zelar por essa casa e não deixar acontecer igual Sansão, né? Sansão não zelou pelo templo dele, né, que é ele próprio, e foi entregue ali aos filisteus, né, e foi morto, né? Então nós temos que zelar pelo nosso templo, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa saúde, né? A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, porque é aqui que Deus habita. O sentido do lamento de Jesus. Aparentemente, podemos pensar que esse sermão de Jesus se dirigiu a duas classes de religiosos, os escribas e os fariseus. Porém, vendo o texto mais profundamente, vamos perceber que elas representavam a crise religiosa da época, marcada pela religião formal, desobediência à lei, homicídios, desonestidades e profanação das coisas de Deus, com os interesses econômicos. O povo quase sempre é o espelho daquilo que seus líderes são.
né? Então Jesus, né, ele estava ali mostrando a degradação espiritual que o povo estava na época, né? Apesar de ter ali os líderes religiosos, eles eram os piores de todos, né? Eles praticavam toda sorte de homicídios, desonestidade. Os próprios sacerdotes ali procuravam matar Jesus, né? E ofereceram dinheiro para Judas poder trair ali o mestre, né? Entregar o mestre para eles. Então eles já estavam acostumados a fazer isso, né? Com Jesus, se eles fizeram, imagina com outros. Fizeram muita coisa errada, né? E Jesus veio ali, né, trazer a paz, veio ressuscitar mortos, curar doentes, e eles procuraram matá-lo. E, né, fizeram a morte de cruz, né, que era a pior sentença da época. Então eles tinham ali um gosto, né, também pela crueldade do negócio, né? E nós vemos aqui que Jesus, ele, né, foi taxativo quando ele falou dessa fraqueza religiosa que o povo estava vivendo. Muitas pessoas ali nem religião tinham mais, porque eles não acreditavam mais na religião, porque os próprios líderes estavam corrompidos. Então havia uma descrença muito grande, havia uma desconfiança muito grande por parte, né, das pessoas frente aos líderes, aos sacerdotes. Então muitas pessoas ali haviam se desviado, haviam deixado de buscar a Deus. E Jesus veio, né, numa época difícil, mas veio resgatar e religar essas pessoas a Deus. No capítulo 23 de Mateus, né, nesses versículos que a gente leu, do 34 ao 39, onde ele chora ali, ele lamenta por Jerusalém, Jesus prevê que essa situação dificilmente ia mudar. Isso porque não aceitaram sua mensagem e não houve arrependimento. Jesus ali proferiu ali, né, suas palavras para Jerusalém, e nós sabemos que pela história, né, no ano 70, general Tito, a mando do imperador romano, ele desolou a cidade de Jerusalém, né, destruiu o templo, e foi ali os judeus onde iniciou a grande diáspora, né, onde os judeus foram espalhados por toda a face da terra. Então, Jesus já estava ali prevendo o que aconteceria, né, se Jerusalém não voltasse ao caminho, não voltasse a Deus. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Eles mataram o mestre, perseguiram o mestre, mas Jesus, né, deixou ali a sua mensagem: a todos quanto o receberam, deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Ele estava falando isso ali pelo povo judeu ali, né, que era o povo da promessa. Veio para que era seus, mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam, eu, você, né, todos nós, dele o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, assim como mataram os profetas que vieram antes de Jesus, o mestre tinha ciência de que também seria morto e crucificado. O lamento dele por Jerusalém não é por causa da sua pessoa em si, mas porque a cidade, os religiosos, o povo, enfim, os que ouviam sua mensagem não se arrependeram. O choro de Jesus foi porque a destruição seria inevitável, como de fato mais tarde ocorreu. Jesus chorou porque ele sabia o triste fim daquela cidade, porque eles não se arrependeram, eles não voltaram para Deus. Mas Jesus, né, veio trazer a sua mensagem salvadora, veio trazer libertação e salvação a todos aqueles que o aceitam e o aceitaram como mestre, como Senhor. Amém? Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se os irmãos tiverem, né, algum comentário, alguma dúvida, deixa aí, né, nos comentários do vídeo, né? Nos ajude, né, dando aquele likezinho, aquele joinha ali para divulgar mais, né, o vídeo. E agradecer também a todos os irmãos que permaneceram conosco conectados aqui, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar você, a sua família, a sua vida, e que Ele possa abrir portas para você, e que você enxergue, consiga observar o plano de Deus na sua vida. Amém?
essa é a vontade de Deus, que todos nós estejamos no centro da sua vontade. Meu Deus e meu Pai, nós te damos graça neste momento, pela rica oportunidade que o Senhor nos deste, de aqui meditar na tua palavra e vermos quão zeloso tu és, Senhor, pela tua obra, quão zeloso tu és, Senhor, pela palavra e pelo evangelho. Que nós possamos receber essa palavra em nosso coração e que ela possa dar fruto. Que aquele que ouviu essa palavra possa meditar nessa palavra e possa praticá-la também. Que nós sejamos pessoas, Senhor, mais humildes, mais puras de coração, mais simples. E não, Senhor, como aqueles fariseus e escribas que queriam destaque, que queriam ser exaltados, que queriam ter um reconhecimento social em virtude do detrimento espiritual. Mas que nós possamos, Senhor, crescer em Ti, como filhos, como servos, como discípulos na Tua presença, crescer conforme a Tua vontade, porque somente Tu és digno de toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que acompanhou juntamente conosco essa palavra, este estudo, e para a honra e glória do Teu nome, nós Te agradecemos neste momento. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, e semana que vem nós vamos falar sobre a firmeza diante da tentação. Lição de número 15, firmeza diante da tentação. Nós vamos ali meditar em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, né? Um exemplo excepcional de Jesus frente à tentação do inimigo. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.